meu nome é Luciana Hartmann e eu sou professora do Departamento de Artes Cênicas da UNB desde 2009. Eu já era professora de Artes Cênicas na Universidade Federal de Santa Maria desde 2005. E eu sou formada em teatro pela Federal do Rio Grande do Sul, fiz mestrado e doutorado em antropologia. E eu sabia que não queria ficar muito tempo em Santa Maria, que fica no interior do Rio Grande do Sul. Então, quando surgiu a oportunidade de concurso na UNB, eu fui atrás. E eu já conhecia do departamento a professora Rita Castro, que é antropóloga também, e nós já tínhamos nos encontrado em congressos de antropologia, e já conhecia também o professor Fernando Vilar, com quem eu vinha me encontrando e já conhecia, admirava o trabalho também nas reuniões da Abrace, que é a Associação Brasileira de Artes Cênicas. Então, mas eu não conhecia nada de Brasília e era um momento de abertura de concursos em várias partes do Brasil. E eu pensei, por que não? Então eu vim fazer o concurso em 2009 e eu estava com um bebezinho de 2 meses, que é a Nina, minha filha. Então eu fiz o concurso e ainda estava amamentando. Tinha 10 pontos no concurso e era para a área de licenciatura. Eu estudei muito, eu separei os pontos, mas tinha um que era o meu ponto, porque a minha especialidade não é educação. A minha especialidade, digamos assim, é a antropologia, o diálogo entre culturas, a diversidade cultural, e tinha um ponto sobre isso, sobre diversidade, pois foi esse ponto que caiu. Na minha banca estavam a professora Isabela Brochado, Graça Veloso e a Biange Cabral, que é da UDESC. E aí aquele ponto foi perfeito para mim, mesmo com os meus peitos inchados de amamentar, eu consegui me sair bem. E essa questão da diversidade não só estava no ponto do concurso, como foi o que mais me impressionou e me impactou positivamente quando eu cheguei em Brasília e, sobretudo, quando eu cheguei na UNB no Departamento de Artes Cênicas. Então, a Rita me falou da disciplina Teatralidades Brasileiras, eu logo vim ministrar disciplinas de estágio e já comecei também com teatralidades. Eu me apaixonei pela ementa, era naquele momento um currículo muito inovador para cursos de artes cênicas. E essa disciplina, Teatralidades Brasileiras, tinha tudo a ver comigo. E a Rita, muito generosa também, me passou o programa da disciplina dela. E eu fui adaptando e trazendo, enfim, outras perspectivas. E logo os estudantes, as estudantes começaram a me trazer também muito material. Eu promovia uns seminários no final da disciplina, que os estudantes tinham que trazer teatralidades de Brasília, do DF, do entorno, para dialogarem, né? Pessoas que trabalhassem com diferentes teatralidades aqui. Então, para mim, foi uma oportunidade riquíssima de conhecer, assim, a Paixão de Cristo de Planaltina, as quadrilhas juninas que tem nas cidades satélites, todo o trabalho com os bonequeiros, mamulengueiros, o teatro de rua, o samba, enfim. E aí, numa oportunidade, 2 alunas, que foram a Rita de Cássia e a Camila Paula, apresentaram um trabalho sobre o cacuriá. Ô mamãe pesou melhor, papai tô pisando. Ô mamãe pesou melhor, papai tô pisando. Quando ela pisar eu vou peneira. E eu achei tão interessante, nunca tinha ouvido falar do cacuriá, dessa dança maranhense. E eu fui morar em Sobradinho, assim que eu cheguei, porque eu queria morar numa casa, eu tava com 2 crianças pequenas, eu pensei que era uma oportunidade e eu gosto muito de esse clima de cidadezinha que tem nas cidades satélites aqui, de cidade do interior, que para mim o plano piloto não tem. O plano piloto eu ainda tinha um certo estranhamento. Então eu optei por morar em Sobradinho e logo conheci o Centro de Tradições Maranhenses, de Tradições Populares do Maranhão, de Sobradinho, que era perto da minha casa, inclusive. E aí foi a primeira pesquisa que eu fiz em Brasília,
foi com a ajuda da Camila e da Rita, que fizeram iniciação científica comigo, e nós fomos pesquisar essa tradição nova e maravilhosa e riquíssima que é o cacuriá. E aí na época, era uma época de governo Lula, tinha muito edital para cultura popular, e aí eu ganhei em 2010 um edital que era um edital de produção crítica sobre culturas populares, com um projeto sobre o cacuriá. E graças ao fomento desse edital, nós podemos ir para o Maranhão e conhecer o pai do Cristiano, que era um rapaz que compunha, que tocava, que cantava, aqui no grupo de cacuriá, o Cacuriá Filha Herdeira, aqui de Sobradinho. E aí nós fomos para o interior do Maranhão, eu, Camila, Rita e Cristiano, e foi muito legal. A Rita estudante, né? Era do Maranhão, então conhecemos a família dela, foi muito bacana. Vou falar um pouquinho sobre como eu vejo as reverberações do SEM e dos nossos estudantes no país e fora daqui. Eu vou começar por um exemplo de algo bem recente que aconteceu. Nesse momento, eu estou em afastamento para pós-doutorado e a primeira parte do meu pós-doutorado eu fiz em Portugal, em Lisboa. E em Portugal tem um grupo de teatro que se chama O Bando, com o qual a professora Rita, a professora Gisele, a professora Alice e o Teatro do Instante, que é o grupo de teatro que elas têm, que funciona como um grupo de pesquisa também, elas já vêm fazendo uma parceria há muitos anos. Pois bem, quando eu cheguei em Lisboa, uma das principais referências que eu tinha, porque é um grande nome do teatro nacional, do teatro de grupo, é o Grupo Bando, e eu fui ver a programação e fui convidada para participar de uma programação que era do sábado no teatro, lá na sede do teatro. Qual a minha surpresa? Que não só tinha uma ex-aluna minha de iniciação científica, ex-aluna do SEM, a Dora, trabalhando como cenógrafa e cenotécnica, contratada do bando, como também na programação dessa tarde de sábado, o espetáculo que ia ser apresentado era um espetáculo de nossos ex-alunos aqui de Brasília, também do Departamento de Artes Cênicas. Então são muito legais essas parcerias e eu vejo isso sim como desdobramentos, reverberações. Outra coisa muito importante também é que nós, nesse período, isso já vinha sendo fomentado há muitos anos. Quando eu entrei no departamento, em 2009, nós tínhamos uma pós-graduação que era do Instituto de Artes, uma pós-graduação em arte, e tinha uma linha de pesquisa, que era processos composicionais para a cena, voltada para as questões cênicas teatrais. Eu me vinculei a essa pós, e nós, então, fomos amadurecendo a ideia de criar um programa de pós-graduação em artes cênicas, e a professora Roberta Matsumoto foi uma grande batalhadora, uma grande guerreira dessa causa, e em 2014 nós conseguimos abrir a primeira turma de mestrado no PPG-100, que é o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas. E no ano passado, em 2019, nós abrimos a primeira turma de doutorado. Então eu vejo que agora com mestrado e doutorado, a UNB também se coloca num circuito de pesquisa em artes cênicas que já vinha sendo feito muito fortemente entrelaçada com a extensão, que é algo que tem que ser também reforçado, tem que ser iluminado e elogiado. Aqui do Departamento de Artes Cênicas sempre me chamou muita atenção. Todos os professores, professoras têm projetos que têm um impacto muito forte na sociedade, no entorno aqui. E então o programa de artes cênicas agora, com as pesquisas, também tem disseminado esse conhecimento que se produz aqui. E com esse diferencial que eu vejo, que é também esse entrelaçamento
como eu disse, com a extensão, ou seja, com a comunidade, e são pesquisas muito relacionadas também à prática, seja ela de palco, seja ela de sala de aula também, que isso é muito importante. Sala de aula, às vezes, no ensino formal e, às vezes, espaço educacional, porque nem todo o processo de educação passa por uma instituição formal de ensino, né? Então, isso é muito bacana. Nós temos também no Departamento de Artes Cênicas um braço do Prof. Artes, que eu também sou uma grande admiradora, que é o programa de pós-graduação, é o mestrado profissional em artes. Então, vários dos nossos professores estão vinculados a esse programa também. O Departamento de Artes Cênicas na UNB foi o que sediou, 10 universidades brasileiras tiveram esse projeto e a UNB foi uma delas que abraçou. Então, eu vejo isso tudo traz muitas reverberações e isso me deixa muito feliz de pertencer a esse corpo qualificadíssimo de professores, estudantes e servidores. Os nossos funcionários são nossos parceiros que trabalham muito em diálogo com a gente. Isso é muito bacana também. Bom, quando a gente começa a contar histórias, a trazer as memórias, a gente pode ficar horas, né? Então, nós temos um limite de tempo e para falar um pouco então sobre o que eu penso das futuras gerações, do 100. Para a gente falar do futuro, a gente tem que falar do passado, né? Entender o passado e tentar contextualizar o presente. Nesse momento, a gente está vivendo um momento de crise sanitária, uma pandemia de um vírus estranhíssimo que surgiu aí, que se chama Covid-19 e que está deixando o planeta inteiro em isolamento social. Para mim, parece que a gente está dentro de um livro de ficção científica. Recentemente comecei a ler mais nesse campo, porque eu acho que a ficção nos ajuda muito a entender a realidade, né? Então, e para além da crise sanitária, ou seja, nós estamos em casa, começamos a ter aulas remotas, a dar aulas remotas, toda a nossa vida passou a ser mediada por essas telas, esses enquadramentos, e a gente está vivendo no Brasil uma crise política que está instaurada assim, marcadamente, ela se deflagra, ela se concretiza em 2016 com um golpe que acontece com a destituição da presidenta eleita e depois nós temos uma lamentável eleição, para adjetivar quase eufemisticamente, em 2018 com um candidato que nunca participou nem de um debate, um candidato ultraconservador, para dizer o mínimo também, e cujos aliados e sua política persegue basicamente quem? Artistas e as universidades, ou seja, nós somos diretamente implicados e prejudicados nisso. Então, a nossa vida foi se tornando muito mais difícil. O panorama, aquele que eu contei, de quando eu entro na UNB em 2009, de fomento das artes, da cultura, de circulação de conhecimentos, de bolsas para estudantes, de programas de mobilidade estudantil, de programas de iniciação à docência, apoio a programas de iniciação científica, iniciação artística. Então, assim, os nossos estudantes iam fazer um semestre em outras universidades, voltavam, quer dizer, isso tudo tinha um aporte aí de conhecimento, de produção crítica de conhecimento, que, de fato, nos últimos anos isso foi não se perdendo, mas foi esmaecendo um pouco. Às vezes fica encoberto, mas está ali ainda, eu penso, essa semente. Então, como é que eu vejo as gerações futuras? Eu vejo que os nossos estudantes são muito agilizados e agilizadas. Isso também sempre me surpreendeu, a quantidade de projetos, engajamentos
que tem políticos sociais, estéticos, e isso é muito bacana. E agora, nesse momento de crise, a UNB e o departamento e o corpo docente, sobretudo, eu sinto que está dando muito apoio para os estudantes estão precisando, e não é só um apoio técnico, é um apoio afetivo também. Então a sensação, a gente produzir essa sensação concreta de que estamos juntos nesse momento, estamos nesse mesmo barco, nesse mesmo planeta, e vamos tentar ultrapassar isso juntos, né? E juntas. E o que eu vejo é isso, na verdade, assim, o que eu já venho sentindo nos últimos anos, um maior engajamento dos nossos estudantes na vida social, na vida política, e um posicionamento de fato, a relação da universidade com a sociedade. E qual é o nosso papel como artistas, como educadores, como pesquisadoras, dentro dessa sociedade. Então, lutando com essas adversidades todas. É por aí que eu vejo.